Bem-vindos a mais um episódio do De Repente 50, um podcast para quem quer envelhecer bem. O episódio de hoje é sobre climatério, menopausa ou doenças femininas depois dos 50 anos. Para falar sobre esse assunto, vamos falar com a doutora Renata Tormena, especialista em endometriose, climatério e menopausa. Ela é formada pela Faculdade de Medicina do ABC e mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sobre esse tema. Doutora Renata, bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente. E vamos falar sobre as doenças femininas, as doenças da mulher, só sobre pessoas acima de 50 anos. Combinado. Primeiro, muito obrigada pelo convite, doutor Rodrigo. Muito honrada de estar aqui. E vamos embora, vamos tentar acrescentar e ajudar a mulherada depois dos 50 anos. Então, começando, eu gostaria de perguntar sobre as primeiras definições sobre esse assunto, que existe muita confusão, eu mesmo tenho essa confusão. Eu queria saber, o que é climatério? Primeira pergunta, o que é climatério? Existe uma diferença entre climatério e menopausa? É a mesma coisa? Tá, vamos lá. Eu vou começar falando para você o que é menopausa, porque eu acho que fica mais fácil. Menopausa é a última menstruação da mulher. Então, depois de 1 ano sem menstruar, a gente fala que aquela foi a menopausa da mulher, né? E o climatério é o que está no entorno disso. Ele pode começar anos antes, muitos anos antes da menopausa, então a partir dos 40 anos ele já pode começar, e ele segue aí com a mulher depois dos 50, 55, que é quando normalmente a menopausa chega. Ou seja, o climatério começa antes da menopausa, é isso Sim. mesmo? Em todos os casos? Em todos os casos. E quais seriam os primeiros? Quer dizer, em todos não, desculpa interromper. Não, existe a menopausa cirúrgica, né? Essa é um pouquinho diferente. Então, o que é a menopausa cirúrgica? Aquela mulher que teve alguma doença ginecológica que precisou tirar o útero e os ovários, né? Aí essa mulher, ela entra na menopausa cirúrgica, que pode ser já enquanto ela está na fase de climatério ou antes mesmo disso. Mas, de maneira geral, o climatério vem antes da menopausa. Esquecendo a parte cirúrgica, sim, de maneira geral, de maneira assim. geral, sim. Perfeito. E que idade, mais ou menos, a mulher começa? Em torno dos 40, 35? Qual a idade que normalmente começam os primeiros sintomas? E aí, quais são esses primeiros sintomas? Então, vamos lá. Normalmente, ele começa em torno dos 45, 48 anos de idade, tá? Mas ele pode começar mais cedo, como eu falei, perto dos 40 anos, né? Ou até um pouquinho depois para algumas mulheres. Os principais sintomas são muitos, mas o principal sintoma é o fogacho, que é a onda de calor. É aquele calor que dá um calorzão no tórax, no pescoço, no rosto e que passa depois de alguns minutos. A mulher costuma ficar, às vezes até com calafrio depois. Ele é mais comum à noite e mais de 80% das mulheres têm o fogacho como um sintoma aí de climatério. Mas existem outras coisas que atrapalham muito a vida da mulher nessa fase, né? Que é insônia, irritabilidade, dor de cabeça. Eu vou começar, você vai ficar com pena da gente, né, Rodrigo? Mas enfim. Já tô. Palpitação, irritabilidade, queda de libido, ganho de peso, perda de massa muscular. Enfim, o estrogênio, que é o nosso principal hormônio, ele tem receptor no corpo inteiro. E aí, a falta do estrogênio, que é o que acontece aí na fase do climatério, faz com que a gente manifeste muitos sintomas. E uma coisa muito importante também é a névoa mental. Se eu falhar algum nome aqui, você vai entender por quê. Que é exatamente isso, foge a palavra. A mulher fica, o que era mesmo? O que eu vim fazer aqui? Eu peguei uma chave, para onde eu ia? Isso acontece muito, isso incomoda muito. Então, para algumas pessoas, nem todo mundo tem sintoma, mas para aquelas que têm sintoma, a qualidade de vida piora muito nessa fase. E muitas vezes, você não tem um exame laboratorial que comprove aquilo, porque essa queda hormonal ela é gradual. Então, 1 mês, o ovário pode estar funcionando direitinho, no outro mês ele não está funcionando tão bem, e aí no mês você tem mais sintoma, no outro não, e se você colher exame no mês que você está bem, que o ovário está funcionando um pouquinho melhor, às vezes você não faz esse diagnóstico de cara. O mais importante é saber que existe, saber a faixa etária que isso está acontecendo e procurar ajuda médica, né? E não ter vergonha de falar. E
manifestar qualquer sintoma, porque aquilo pode ser a chave para o teu médico fazer um diagnóstico. E aí, como que eu lido com esses sintomas? Como que eu faço? Tenho que procurar ajuda, mas como, assim, para ajuda para para nossas ouvintes, como eu posso lidar com isso? Porque me parece bastante difícil, né? Eu acho que é busca precoce por um diagnóstico e tratamento, né? Então, primeira coisa que tem é fazer diagnóstico. É entender que aquilo pode estar sendo um sintoma e buscar fazer um diagnóstico preciso para poder tratar, né? Lidar com sintomas, o tratamento e tudo que a gente tem hoje de recurso na medicina consegue ajudar muito com sintoma. Agora, o mais importante, eu acho que é ter hábitos de vida saudáveis, até porque os sintomas se manifestam de outra forma e o tratamento também fica mais fácil enfim, de ser aplicado. Então, fazer atividade física, porque como eu falei, a gente perde massa muscular e ganha gordura. Então, fazer atividade física pode ajudar não só na manutenção da massa muscular, como em aliviar sintoma, né? Ter alimentação saudável, né? Evitar ganho de peso excessivo. Então, tentar hábitos saudáveis para poder diminuir o número e a intensidade de sintomas e poder tratar precoce. Mas, assim, objetivamente, como o esporte consegue controlar essa tempestade hormonal, ou a antitempestade hormonal do climatério? Existe, ou seja, eu manter massa muscular seria fazer musculação, treinamento de força, e aí eu também consigo diminuir essa atividade hormonal ou não? É mesmo para manter massa muscular, é isso? Você com atividade física não interfere na produção ovariana, não é por aí, mas você consegue minimizar os efeitos da queda do hormônio, né? Do prejuízo que a queda hormonal traz para o teu corpo. Além do que você libera endorfinas, que são hormônios do bem-estar, né? Então você consegue ter um pouquinho mais de qualidade de vida nesse sentido. E controle, do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico, de depressão, irritabilidade, tudo isso com exercício você consegue controlar também. Eu tenho uma dúvida. Quanto tempo dura o climatério? Né? Existe um padrão que a gente pode estabelecer e como é a sequência de procura da consulta médica para esses pacientes? Bom, tempo de climatério é muito individual, né? Não é muito fixo, mas se não tratado, se eu não fizer reposição ou não tratar os sintomas, eles vão durar em torno de 5 anos. Depois a tendência é melhorar, né? O que acontece é que não tratando os sintomas do climatério, você vai ficar com as consequências da perda de massa muscular, da atrofia de mucosa vaginal, dos sintomas geniturinários que começam a aparecer nessa fase do climatério também. Pensa que o estrogênio é um super hidratante para o corpo inteiro, para a mucosa, para a pele e para a região genital também. Então, se não tratado o climatério da forma correta, as consequências lá na frente vão ser piores e podem se manter. Então, o sintoma, onda de calor, a insônia pode melhorar, né? Mas principalmente o fogacho, o cansaço, a exaustão daquele momento pode melhorar. Isso em torno de 5 anos. Mas então, se não fizer tratamento, o mais importante é que as consequências são não definitivas, mas praticamente isso, né? Para sempre, definitivas, eu posso dizer, sim. Imagina, você ganha peso, para perder peso é difícil agora, sem tratamento, então... Não, e se você não trata, você tem uma osteopenia que que vai se perpetuar e que só vai piorar, então perda de massa óssea também é muito intensa nessa fase de climatério. Estrogênio, progesterona, testosterona são os principais hormônios que o nosso ovário produz. E o que acontece no climatério é que você começa a ter uma queda até o ovário entrar de fato em falência. E esses hormônios, eles são super importantes para a remodelação óssea, para ganho de massa muscular, como eu falei. Então, se você não tratar a osteopenia, a osteoporose, isso vai ficar. É definitivo, né? Sim, definitivo. A osteopenia é muito difícil depois de recuperar, não é isso? Muito difícil. E aí, bom, nós falamos sobre tratamento, mas definitivamente, qual é o tratamento? Assim, é o mesmo tratamento para todo mundo? Como que a gente define quando começar? Qual é o melhor momento de começar esse tratamento? Que é uma pergunta bem importante, na minha opinião. E quanto tempo dura? E é baseado no que, basicamente? Tá. Eu sempre falo no meu consultório assim, se eu posso fazer reposição hormonal, a reposição hormonal é o tratamento que vai
ser mais completo aí do climatério. Mas existem pacientes que não podem fazer a reposição hormonal, né? E aí eu acho que é isso que a gente tem que tirar. Então, aquelas que não podem, eu vou tratar sintoma, eu vou fortalecer ainda aquelas orientações, reforçar as orientações de atividade física, de alimentação, de suplementação com algumas vitaminas, vou utilizar alguns fito-hormônios que podem ajudar em sintoma, ou eu vou tratar uma depressão, ou vou tratar o sono, porque daí eu também consigo tratar a memória, enfim. Eu vou tentar, de outras formas, contornar sintoma e tentar agregar saúde nessa paciente. Então, se eu não posso fazer reposição hormonal, é de uma forma. Quando eu posso fazer reposição hormonal, o ideal é começar o quanto antes, para você não ter uma queda muito abrupta de hormônios e depois levar os hormônios em níveis fisiológicos. Então, existem inclusive trabalhos falando que você diminui o risco de Alzheimer e demência em pacientes tratadas que entraram na menopausa precoce, antes dos 40 anos. Então, as vantagens da reposição hormonal, elas só acontecem se eu começo precocemente. O que a gente fala é que existe uma janela de oportunidade para tratamento, que é em torno de 5 a 10 anos. Depois disso, não é que a pessoa não pode fazer reposição hormonal, mas é que ela já pode ter algumas consequências do climatério, da menopausa, que fazem com que, em algumas situações, a reposição hormonal possa aumentar, por exemplo, o risco cardiovascular. Então, se eu começo precoce, eu tenho diminuição de risco cardiovascular, redução do risco de Alzheimer e demência, redução do risco de osteopenia e osteoporose. Se eu passar desse tempo, além de não ganhar, eu posso agregar alguns riscos. Então, o ideal é começar, não perder a oportunidade, vamos dizer assim. Ou seja, fez diagnóstico, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Qual seria a relação do Alzheimer com a queda hormonal? Eles estudaram isso? Já foi estudado isso, não? Então, tem alguns estudos que falam, mas o que a gente tem hoje na literatura é falando em pacientes, né, o estudo bem feitinho, falando de pacientes com menopausa precoce. Como eu falei, o estrogênio, ele tem receptor no cérebro e em várias situações, ele é um vasodilatador potente. Então, parece que existe essa relação, sim. E menopausa precoce? Qual é a definição? Porque nós estamos falando de climatério, falamos de menopausa, já entendemos. O que se define como menopausa precoce para nossos ouvintes entenderem? Menopausa precoce é quando essa queda, né, essa última menstruação, ela acontece antes dos 40 anos de idade. Tá. É isso, essa é por definição. E aí estaria associado a um climatério mais intenso ou não necessariamente? Normalmente sim. Normalmente a gente vê pacientes que entram no climatério mais precocemente, sim, tem sintomas mais intensos. Renata, fica uma dúvida, né? Quais são as contraindicações para a reposição hormonal? Porque algumas mulheres não podem definitivamente realizar a reposição hormonal. Existem duas contraindicações que são clássicas, né? Então, pacientes que têm alto risco de câncer familiar. Então, isso é uma contraindicação relativa, tem que ser estudado caso a caso. Não é que a reposição hormonal vai dar câncer nessa paciente, mas se ela tiver alteração celular iniciada ali, vamos dizer, e tem uma predisposição ao câncer, você pode, e o câncer tiver receptor para esses hormônios, ela pode fazer essas células proliferarem e começar a iniciar um câncer, vamos dizer assim, tanto de mama quanto de endométrio, tá? Então, uma contraindicação relativa é a genética familiar, vamos dizer assim, né? E outra situação são pacientes que tenham coagulopatias, então, pacientes que tenham doenças que fazem com que ela aumente o risco de ter uma trombose. Porque o hormônio, em especial em excesso, pode aumentar o risco de trombose. A gente não fala na reposição hormonal de hormônio sintético, a gente fala de hormônio que é parecido com o hormônio que a gente produz. Então, essa alteração em relação à coagulação, ela é bem menor. Mas, mesmo assim, essas são pacientes que têm que olhar com cuidado. E também aquelas pacientes que perderam a janela de tratamento e que já têm um risco cardiovascular, isso tem que ser dividido aí com o cardiologista, se a paciente vai ganhar fazendo a reposição hormonal, se o risco dela vai ser maior. E aí é melhor que nem se comece a reposição hormonal e tente fazer de outra forma para aliviar o sintoma dela. E aí vem
a pergunta associada, e quando parar? Quer dizer, a pessoa teve a indicação de tomar, tomou, imagino que por diminuição de sintomas, quando é o momento de parar? Ou essa reposição pode ser mantida definitivamente para manter qualidade de vida, para manter basicamente força muscular e assim por diante? Ou existe um momento que há que parar? Não existe um momento certo para parar. Então, no ano 2000, a gente teve uma publicação gigante, onde alguns trabalhos foram feitos, mas sem muito critério, e várias contraindicações surgiram para a reposição hormonal nessa época, então era um tabu a reposição hormonal e muita gente perdeu essa janela de tratamento, né? Mas como eu disse, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Hoje a situação é outra. Antes a gente suspendia em 5 a 10 anos a reposição hormonal, hoje a gente não tem mais esse momento. Mas, desde que, né, a paciente faça o segmento direitinho e ela não tenha nenhum problema ali no meio do caminho que sugira que ela é melhor para ela suspender aquela reposição hormonal. Então, tem paciente fazendo reposição até 80 anos de idade facilmente. Então, eu vou perguntar um pouquinho sobre reposição de testosterona em mulheres, né? Porque me parece que nos últimos 5, um pouquinho mais, mas nos últimos 5 anos principalmente, isso entrou em voga, vírgula, na moda. Qual é a segurança disso? Qual é a dose? Ou seja, existe segurança em repor hormônio testosterona em mulheres? Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, tem nos últimos realmente 3, 5 anos, mais publicações estão saindo em relação à reposição de testosterona na mulher. O que a gente ainda tem na literatura, a resposta que a gente tem, um trabalho bem feito, com um número de pacientes já estudado, é mulheres com a testosterona baixa e que tenham queixa em relação à libido, testosterona melhora a libido. Mas a gente sabe que a testosterona é um hormônio extremamente importante para osso, para músculo. Então, cada vez mais tem sido estudado isso. E a gente está tendo aí um respaldo importante na literatura para fazer essa reposição. Qual é a dose? Na minha opinião, e a tendência está sendo assim também, cada um precisa de uma dose, né? Se a minha testosterona está num limite, numa dosagem boa, e eu não tenho muita queixa, eu vou ou não dar, ou eu vou dar uma dose mais baixa. Então, cada pessoa precisa de algum tipo específico de tratamento, de uma dose de tratamento adequada. É só pesar a segurança e individualizar cada pessoa. E quais são os riscos que a gente tem do uso exagerado dessa reposição? Vamos dizer que está tomando por conta, porque isso acontece, infelizmente. E muito. Qual é a consequência? Que consequências nós podemos ter? A minha pergunta, você me disse que reposição hormonal bem feita não provoca câncer, mas uma reposição hormonal mal feita, com excesso de hormônios, isso pode gerar alguma doença mais grave? Problemas muito sérios, na verdade. Quando a mulher chega no climatério, ela se equipara ao homem ao risco de infarto, né? Ao risco cardiovascular. Testosterona em excesso, sem dúvida nenhuma, vai aumentar o risco cardiovascular dessa pessoa. Então, o limite em relação a essa reposição é que tem que ser muito bem pensado. Porque só pelo fato da gente produzir menos hormônio, a gente começa a aumentar o nosso colesterol na fase do climatério. Então, é isso, aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de AVC, aumento de risco de trombose, né? AVC, acidente vascular cerebral, derrame, né? Esses são problemas muito sérios aí para a saúde da mulher e da população em geral, né? Bom, então não são riscos menores, são riscos realmente, risco de vida mesmo. Sim, né? sim. Porque é frequente na sua prática clínica receber pacientes que estavam fazendo uma reposição, assim, sei lá, não vou nem colocar nomes, mas exagerada ou não controlada ou autoindicada, não só com testosterona, mas qualquer outro tipo de hormônio, porque, por exemplo, hormônio de crescimento, testo ou qualquer outro tratamento não ponderado? Autoindicada, dificilmente com hormônio de crescimento e com testosterona, porque são medicamentos controlados. Então, alguém conseguiu fazer uma receita para prescrever, mas sim, recebo muito. E a minha ideia, quando eu recebo o paciente, você imagina que alguém que está
com uma massa muscular gigantesca, tá cheia de efeito colateral, mas ela se adaptou a uma dosagem em excesso, chega para você e você fala, olha, na minha opinião, isso está errado. Eu acho que a gente tem que reduzir isso. Então, a minha ideia nessas situações é tentar aos poucos ir tirando, e ela percebendo que com menos ela tem mais, né? Ela tem mais saúde e ela não vai deixar de ter os efeitos positivos da reposição. Sim, tem muita gente usando de forma errada, e não sei como conseguindo prescrever hormônio como se fosse água, né? E em relação a isso, tanto excesso, sim, porque aí estou falando agora sobre libido, vou mudar um pouquinho o nosso enfoque para aquilo que chama bastante atenção. A libido cai com o climatério, isso é uma realidade, melhora com a reposição, essa é uma segunda realidade. E terceiro, quais são as mudanças que fazem com que isso se altere no climatério? Basicamente a queda hormonal, né? Mas libido é um conjunto. Libido não é só hormônio. Então, libido é estado emocional, relacionamento interpessoal, né? O casal, ele tem que estar, eu falo, em sintonia. Senão não adianta, eu vou dar testosterona, ela vai chegar a mulher em 1000 de testosterona e não vai acontecer. Então, não adianta eu só suplementar, mas sem dúvida uma das principais causas da perda ou da queda da libido é a queda tanto do estrogênio quanto da testosterona. Então, a reposição hormonal agrega sim, né? Tratamento psicológico, cuidado com usos de antidepressivos, porque hoje a gente vê cada vez mais as pessoas abusando no uso de antidepressivo. Antidepressivo piora muito a libido, né? Então fica muito complicado às vezes você conseguir contornar com vários medicamentos. E tem uma coisa que acontece na mulher, que é o que a gente chama de síndrome urogenital, que a gente perde colágeno quando a gente perde estrogênio, a gente perde mais intensamente o colágeno. O envelhecimento por si só já vai fazer com que a gente perca colágeno, né? E a mulher tem a espessura da mucosa vaginal fica mais fina, a lubrificação vaginal fica pior, então a mulher começa a ter dor na relação sexual. Ela faz ferida, fissura, que são microcortinhos ali na relação sexual. E aí, assim, para quem não tá com o hormônio legal, para quem não tá dormindo bem, tudo piora, né? Então, a relação é dolorida, não tenho como agregar a libido. E a reposição hormonal, como eu falei, dose baixa, ela muitas vezes não consegue atingir a mucosa da vagina. E aí a gente precisa lançar mão de tratamento específico e localizado para isso, que são lasers, ultrassons microfocados ou radiofrequência principalmente, que são tratamentos locais que fazem com que você tenha estímulo de produção de colágeno e você ganhe tudo isso, sensibilidade da região, lubrificação e espessura de mucosa. Aí sim eu consigo melhorar a libido. Então não é só repor hormônio é importante. Podemos falar um pouquinho mais desses tratamentos? Interessante, tratamentos locais. Sim. Eu sempre imaginei que fosse só reposição hormonal. Como, por exemplo, o laser, imagino, de baixa intensidade, como ele estimularia a mucosa vaginal, no caso? Isso já tem vários estudos aí comprovando, até com biópsia de mucosa vaginal. O laser estimula a produção de colágeno tipo 2. Então, ele melhora a espessura, ele melhora a lubrificação, porque ele leva mais vaso ali também para a região. E é assim que ele trata, né? O laser, na verdade, ele é bem superficial, ele faz também como se fosse um peeling, vamos dizer, para ficar mais fácil. Ele renova a célula de superfície da vagina, né? As celulinhas que estão ali mais superficiais na vagina. Já a radiofrequência e o ultrassom microfocado, eles atuam mais profundamente. Então, para quem tem mais flacidez, eles atuam um pouquinho melhor do que o laser em si. Tá? Mas todos eles trabalham estimulando a produção de colágeno da região. E a reposição hormonal, assim, aqui é feita por via oral e algumas que são sistêmicas, né, que a gente fala de implante, até anel vaginal para a reposição hormonal, eles conseguem melhorar um pouquinho, mas o tratamento, se não for localizado, não vai adiantar. Então, a gente usa essas energias aí.
E isso é para diminuir dor no ato, basicamente, ou para gerar mais prazer. É isso? Seria? Não? Isso é para tratar o que a gente chama de síndrome urogenital. O que, que é isso? Né? Perda de diminuição de libido, perda de xixi, a mulher acordar à noite para ir ao banheiro, para urinar várias vezes, é um sintoma, aumento de infecção urinária, não é só libido, mas para libido com certeza ele vai agregar bastante também. Da mesma linha, nós falamos um pouquinho sobre alimentação, sobre exercícios. Existe alguma dica específica, pensando em dica mesmo, né? Por exemplo, alguma coisa de alimentação, por exemplo, a gente... para os homens, usar tríbulos terrestres, que é basicamente um tipo de alimento. Existe a mesma coisa para a mulher, assim, um tipo de exercício, um tipo de alimentação? Existe algo mais específico ou é só coisas gerais? A ideia, a chocolatra, a pessoa viciada em doce vai falar agora com tristeza, mas enfim, a dieta hipercalórica... O climatério leva a consumir mais chocolate, é isso? A dieta hipercalórica, ela é pior, né? Então, a dieta mais leve, os peixes, os legumes, a dieta mediterrânea é uma dieta interessante para a mulher no climatério, tá? Aí, assim, a gente tem extratos de planta que são fito-hormônios, né? Então, amora, enfim, tem algumas, simicifuga, tem algumas plantas que a gente já tem em cápsula e que a gente pode usar também, tríbulos também, no estímulo da produção de testosterona. Então, tem sim. Eles podem ajudar um pouquinho, sem dúvida nenhuma. Mas a alimentação para a fase de climatério tem que ser uma alimentação mais saudável, com um índice calórico menor, com ganho com uma ingesta aumentada de proteína, que é para você conseguir ganhar mais massa, né? Aproveitar mais o exercício, que é o principal exercício, é a musculação, sem dúvida nenhuma. Ganho de força muscular. Sobre a carne vermelha ou carne de porco, então é realmente importante diminuir a ingesta deles, dar preferência à proteína mais limpa, por exemplo? Na verdade, assim, o que a gente tem é que o excesso de carne vermelha, existem alguns estudos falando que o excesso de carne vermelha e mesmo da carne branca do frango, até por tratamentos hormonais que aqueles animais podem estar passando, eles podem aumentar o risco, tem alguns estudos falando em relação a câncer de mama. Então, não é para diminuir a ingesta de proteínas, de alimentos proteicos, mas é ter um equilíbrio, não é exagero também, né? E sim, o peixe é uma carne mais magra, vamos dizer, com índice calórico menor, né? Então, a ideia é que, fora isso, rico em ômega 3, né? Que também pode ajudar nesse momento. Eu fiquei com uma dúvida. Quais são as formas de fazer reposição hormonal? São sempre orais? Quais são as maneiras de fazer reposição hormonal? Os hormônios são os mesmos, né? A gente está sempre falando de progesterona, estrogênio e testosterona, tá? Ou progesterona e estrogênio. Eu falo que quando eu tenho que escolher, se eu tivesse que escolher um hormônio, eu queria o estrogênio, não era nem a testosterona, tá? Mas é o estrogênio que é aquele que é o mais importante pra gente. Existem as vias orais, que são onde eu preciso de uma dose maior para atingir o que eu preciso do hormônio no sangue. Então, são as que têm mais efeito colateral e mais contraindicações. Por exemplo, diabetes, hipertensão e tudo mais. Aí eu tenho os implantes hormonais, que são dois tipos. São implantes que são absorvíveis, que você coloca no subcutâneo, embaixo da pele, e o seu corpo vai absorvendo aquele hormônio gradualmente. Eles duram de 4 a 6 meses. Eu tenho implantes não absorvíveis, que são tubinhos de silicone que a gente põe no subcutâneo. Eles duram 1 ano e também vão liberando gradualmente esse hormônio. Eu tenho um adesivo de estrogênio e progesterona, e eu tenho gel, que eu posso ou comprar na farmácia ou manipular. Testosterona, a gente não tem adesivo, mas, enfim, pode ser manipulada só, porque a gente, na dose feminina, a gente praticamente não tem nada pronto. A gente só tem dose masculina para reposição. Então, a gente acaba optando muitas vezes por manipulação mesmo, para ter uma dose mais baixa para usar. Mas o chip da beleza não é essa história de testosterona ou é outra coisa? Estou enganado.
Chip da beleza é um nome errado que deram para um hormônio chamado gestrinona, que é um hormônio sintético, é um derivado da progesterona que tem uma ação de hormônio masculino. Ele facilita a ação da testosterona. Quando a gente fala de climatério, menopausa, ele não tem indicação, ele é totalmente o que a gente chama de off-label, né? Ele não tem respaldo para ser usado. Quando eu acho que vale a pena usar, né? Aí é opinião Renata. Eu não tenho grandes estudos em relação a isso. Existe sim gestrinona para tratamento de endometriose. Então, pacientes com endometriose que vão fazer a reposição hormonal, elas têm que tomar cuidado porque a endometriose é uma doença que aumenta com o estrogênio, né? A gente fala, é uma doença estrogênio dependente. E a gestrinona, ela tem um poder de abaixar a ação do estrogênio ali na região, né, da endometriose. Então, nessas situações, quando eu faço a reposição, eu troco a progesterona por um derivado da progesterona, que é a gestrinona, que vai tentar equilibrar essa ação do estrogênio ali na região, desde que essa paciente não tenha contraindicação para usar, entendeu? Mas chip da beleza é o nome que deram para esse hormônio porque ele tem um poder androgênico muito alto. Então, o que as pessoas fazem, como qualquer androgênio, aumenta o ganho de massa gorda, né, de massa magra, desculpa, de músculo. A tendência é diminuir gordura, então as pessoas estão usando doses extremamente altas para tentar ganhar uma estética que, para alguns, funciona melhor, né? E isso, inclusive, foi proibido agora pela Anvisa por conta do uso indiscriminado. Então, chip da beleza não existe, né? Infelizmente, não existe o segredo ou a magia para a gente ter a beleza. Isso não existe, é um nome errado e que está sendo usado de forma errada. Isso é muito importante ser comentado, mas muito importante, porque assim, mesmo na comunidade médica, você pode suspeitar de que esse chip da beleza serviria como tratamento para climatério, mas definitivamente não é isso. Não tem nenhum estudo em relação a isso. Não tem. Nem segurança, portanto. Nem segurança, portanto. E ele é indicado para uma doença chamada endometriose, que São doenças, todas as doenças que aumentam ou, né, com a exposição ao estrogênio. Endometriose é uma doença benigna. É como se as células que a gente produz lá dentro do útero, na camada que a gente fala que é endométrio, elas saíssem dessa região e se implantassem em alguma outra região do nosso corpo. Tá? Isso é endometriose. Ela cresce com estrogênio e ela gera inflamação. Então, essas pacientes normalmente têm dor, têm cólica menstrual, têm dor na relação sexual, enfim, tem acometimentos os mais variados possíveis. Essa é uma doença que responde bem à gestrinona. Outra doença que responde bem à gestrinona é o mioma uterino. Porque o miomas são nódulos de músculo do útero, que crescem ali normalmente no útero mesmo, e que geram sangramento, podem gerar cólica também. E normalmente eles crescem com estrogênio. Então, nessa situação também a gente pode usar, tá? Então, assim, é um tratamento a gestrinona para doenças específicas e que acabou sendo utilizado para outras coisas de forma errada. Só que tem um porém, tem algumas pessoas que têm uma tendência a diabetes, que têm uma glicemia um pouquinho mais alta, que com gestrinona incham muito, muito. Então o tiro sai pela culatra, né? Porque você quer perder gordura e ganhar massa e vai ganhar peso de inchaço mesmo. Então, enfim, tem que ter muito cuidado na hora de indicar uma gestrinona. O meu tema polêmico, assim, também é sobre moda da saúde, né? Cada vez mais a gente ouve falar sobre cirurgias íntimas ou tratamentos para embelezamento íntimo, né? Eu queria saber quais são as indicações, né? Se são, né, meramente estéticas ou existem indicações médicas para isso. E, ao final da pergunta meio filosófica, quais são os limites? Quando a gente estabelece algum limite para essas cirurgias íntimas? Bom, eu acho que autoestima é importante para qualquer ser humano, né?
e a mulher na fase do climatério, como a pele no geral, ela fica mais flácida. Então, o que acontece é que o lábio menor vaginal, ele fica mais flácido, é uma parte mais molinha que tem, enfim, na parte interna ali da região genital, né? Ele fica mais flácido e ele costuma alongar no climatério. Então, para algumas pacientes, isso incomoda na roupa, né? Uma roupa mais apertada, na relação sexual. E elas acabam buscando o tratamento por conta desse incômodo. Às vezes facilitam até infecções vaginais, corrimentos e tudo mais. Então, hoje, mais do que nunca, a mulher começou a perder a vergonha de falar sobre o assunto e de tentar tratar e de melhorar a autoestima nessa situação. E o lábio maior, que é aquela parte onde tem os pelos da região genital, ele também fica um pouco mais flácido. Então, o que aconteceu foi que esses tratamentos, que são essas energias que eu falei, mais bioestimulador de colágeno, mais preenchimento com ácido hialurônico, com fio de PDO, enfim, esses são todos recursos que a gente tem para tratar e para ajudar a mulher nessa situação e para melhorar a autoestima e melhorar muitas vezes a vida sexual dessa mulher. Além disso, a gente tem as cirurgias para redução desse lábio menor, para às vezes redução inclusive do lábio maior vaginal, né? E que a gente tem usado cada vez mais e que a procura está cada vez maior. O problema são os limites, né? E o problema é aonde eu quero chegar. A vulva, assim como o nariz, assim como os olhos, a orelha, de ninguém é igual. Então não adianta eu querer buscar estar sempre igual. E o que a gente tem recebido muito em consultório, infelizmente, são não médicos fazendo esses tratamentos estéticos e com seríssimas complicações que muitas vezes você não consegue fazer com que aquilo volte atrás, que às vezes o pré-tratamento, aquilo que estava como estava antes do tratamento, estava melhor do que o pós, né? Então, complicações muito sérias a gente vê e a gente recebe em grupos de ginecologia estética que eu participo, que a gente vê cada vez mais você vê. Então, dentista fazendo preenchimento de vulva, fisioterapeuta fazendo tratamento com laser, com radiofrequência vaginal. Eles podem até fazer, e eu imagino que seja porque acabam cobrando um pouco mais barato, né? Acabam fazendo. O problema é quando tem a consequência, eles não sabem tratar. E aí sim, essa paciente acaba tendo um prejuízo muito grande. Então, os limites, basicamente, como sempre, são indicações corretas e estabelecer limite para não perder a anatomia normal da região. Eu acho que agora eu vou entrar numa parte mais filosófica. Filosofar, por isso que eu falei, era uma pergunta polêmica, não existe uma resposta certa. Não, eu acho assim, limites de beleza em geral estão sendo perdidos, né? Na face e na vulva da mesma forma, entendeu? Eu acho que a gente precisa entender que a gente vai envelhecer, e que bom, né? Porque a gente está vivo, então a gente envelhece. E a forma de envelhecer é que é a opção de cada um, né? Eu quero envelhecer bem. Como disse uma dermatologista uma vez para mim, eu não quero parecer ter 20 aos 50, como eu tenho. Mas eu quero, dentro da turminha dos 50, estar entre as melhores. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O elegante, o saudável, é isso, né? É envelhecer bem fisicamente, se sentindo bem, então fazendo esporte, se alimentando direitinho, tentando ter relacionamentos, amigos, né? Enfim, equilibrando todas as panelinhas, os pratinhos da nossa vida, mas assim, tendo limite de aonde eu quero ser, aonde eu quero chegar em relação à estética. Então, a minha grande crítica, a minha grande preocupação é do limite estético, realmente. E da infelicidade, né? Da insatisfação das pessoas o tempo todo. Isso me leva a outra pergunta completamente filosófica, falando sobre beleza. A sociedade impele a procurar, sem limites também, beleza, que é muito valorizada, abre portas e assim por diante. Então, reconhecer limites é cada vez mais difícil. Eu calculo que no seu consultório eu recebo exatamente isso. Até meninas jovens, lindas, não estão satisfeitas com a sua beleza, nem facial, nem íntima, nem em nenhum lugar. É isso mesmo?
Exatamente. A gente vê menina aos 15 anos querendo fazer uma cirurgia estética onde ela nem terminou o desenvolvimento, né? E na mulher, aqui eu vou voltar para os 50, que é nosso Por foco favor. hoje, né? Mas a mulher nos 50 anos eu acho que é isso. Mas eu acho que o grande problema é aceitar envelhecer. E tentar envelhecer bem. E não querer ser jovem, né? Ou mais jovem do que ela é. Renata, eu tenho uma pergunta em relação aos tratamentos. Existem alguns suplementos alimentares ou nutracêuticos indicados como coadjuvantes ou mesmo independentes para o tratamento do climatério? A única coisa que a gente tem e respaldo, enfim, de estudo científico, de comprovação científica, é a vitamina D, né? Vitamina D ela é importante para osso, ela é importante para várias funções, inclusive imunológicas no nosso corpo. E a maior parte das pessoas passa muitas horas dentro de um lugar fechado, não toma sol, enfim. Então, a suplementação da vitamina D nessa fase de climatério é extremamente importante, mas também tem que ser avaliada a quantidade, né? Existem outras coisas que a gente pode suplementar, mas não existe grande respaldo científico em relação a isso. Ômega 3, uma creatina pode ajudar a função intestinal, pode ajudar um pouco no ganho de massa muscular. Coenzima Q10 é um anti-inflamatório. A única coisa, assim, é para todo mundo igual? É sempre? Também não, né? Então, dosar, fazer o acompanhamento direitinho, dosagens séricas, né, ou sanguíneas, e repor aquilo que existe necessidade de ferro. Tem pessoas que estão exaustas, super cansadas, é o climatério? Não é, vai olhar a ferritina, que a reserva de ferro está super baixa, a mulher sangra muito na fase do climatério. Então, é muito comum você olhar e ela está com ferro muito baixo, você repõe o ferro, ela dá uma melhorada já, né? Para depois você estipular o tratamento. Mas eu acho que é nesse sentido, assim, a única coisa que a gente tem de fato é vitamina D, cálcio para quem precisar, e algumas outras coisas que a gente pode usar, mas não é nem para sempre e nem doses cavalares, vamos dizer assim. Mas é interessante ficar atento, né? Quer dizer, saber, pelo menos ter uma medida de ferro, medida de cálcio, ou seja, ser acompanhado por uma profissional, preferentemente a doutora Renata, e ser acompanhado por um profissional para saber como estão os seus parâmetros, para entender que eu não preciso repor alguma coisa, eu não sei se eu estou devendo ou se isso está faltando, basicamente. Sim. Não, é repor aquilo que precisar e pensar numa alimentação saudável, porque dentro de um prato colorido, muita coisa você já consegue. Perfeito, alimentação mediterrânea. É isso. Doutora Renata, muito obrigado, excelente, aprendemos muito, mas eu gostaria que deixasse uma mensagem final do que é mais importante desse assunto que nós estamos discutindo. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes, né? Eu acho que é aprender a ter limite, tentar fazer o tratamento adequado para cada pessoa, e buscar ajuda. Então, o que eu acho assim, mulheres, falem, perguntem, conversem nos grupos de vocês e busquem ajuda, porque tem muita coisa para ser feita. Então, mantenham hábitos de vida saudáveis, tentem dormir bem, tentem comer direitinho, façam muita atividade física e envelhecer vai ser fácil desse jeito. De repente 50, um podcast para quem quer envelhecer bem. Agradecemos a doutora Renata e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado.